O programa a seguir é livre para todos os públicos. Quem está acompanhando o retorno dos inéditos do Pensando, sabe que a sua gravação está sendo realizada de forma virtual, utilizando um desses aplicativos que estão sendo muito usados para as chamadas reuniões virtuais. Eu reconheço que ele não possibilita as mesmas possibilidades e qualidades quanto a um programa gravado nos estúdios da emissora, principalmente quanto aos seus aspectos técnicos, notadamente em relação à qualidade do som. No entanto, é o que podemos fazer no momento por conta do coronavírus, contando já desde já com a compreensão de vocês em relação a eventuais falhas. Estamos tentando ver da possibilidade de retornarmos às chamadas gravações presenciais o mais rápido possível. Quem sabe se tão logo seja as condições legais e sanitárias permitam. Mas, por enquanto, vamos lá para um programa, uma gravação virtual. Então, mais uma vez, aproveito para dar meu cordial boa noite, que deveria ter dado no início, né? Mas nunca é tarde, dizendo que hoje é 10/7, e conforme eu já informei nos 2 programas anteriores que nós já realizamos, após o retorno dos chamados inéditos, eles tiveram conversas com pré-candidatos a prefeito, pelo menos nas palavras deles, né? E esta será a pauta nesta semana e nas próximas enquanto a legislação permitir que houver interessados em participar do programa. Por questões legais, o roteiro e as principais perguntas dos programas passados, deste e dos próximos, serão praticamente as mesmas, havendo poucas variações em relação às particularidades de cada pré-candidato. Sendo assim, tudo explicado, vamos ao programa desta noite, cujo tema é o Pensando recebe mais um possível pré-candidato a prefeito em Nova Friburgo, né? Agora em 15 de novembro, né? As datas das eleições oficialmente mudaram. Não será mais em 4 de maio, mas em 15 de novembro. Quem é da minha idade, e quem votou antes dos anos da Constituição Nova, sabe que a gente votava em 15 de novembro, né? Então, de certa forma, estamos retornando às origens, como se fosse uma homenagem à data comemorativa da implantação da República no Brasil, lá em 1889, tá certo? Então, vamos votar esse ano, e somente esse ano, pelo menos, é o que determina a emenda complementar 107, por conta do coronavírus. E o convidado da noite hoje é o Adriano de Almeida Silva. Se falar Adriano de Almeida Silva, certamente muita gente vai me perguntar quem é Adriano de Almeida Silva, mas quando eu falo que é o Adriano Pequeno, aí muda de conversa, né? Uma pessoa super conhecida, e já ele, inclusive, esteve comigo ano passado no programa, e se dizia na época que era a pretensão dele se candidatar a prefeito, claro, passando pelas convenções, e ele está comigo esta noite, e quem eu agradeço o convite. Demorou um pouquinho pelas nossas presepadas técnicas, né, Adriano? Mais ou menos. Mas a gente se vira, né? Resolvemos. Então, obrigado por você ter aceitado o convite. Meu cordial boa noite. Boa noite, Modeste. Boa noite a todos os telespectadores, né? Boa noite à tua produção aí, que está te ajudando, a minha aqui, que também está me ajudando. E boa noite aí. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com você. Você sabe o carinho especial que eu tenho por você e admiro muito o seu trabalho. Você é um comunicador que transmite para as pessoas o que você realmente acredita. Eu acho que é fundamental, sem ser tendencioso. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Obrigado. Mas hoje não tem nem aqueles recados que costuma ter no meu programa. Hoje é papum. E vamos à primeira pergunta. Sim. Adriano, o que você considera que o qualifica a sentar na cadeira número 1
do Palácio Barão de Nova Friburgo. Lembrando que você já traz alguma experiência, tanto no Legislativo, como também em cargos no Executivo, né? Enfim, por que você acredita que o eleitor friburguense deve votar em você? O que o qualifica? Modesto, primeiramente, o meu coração. Quem me conhece sabe da minha idoneidade, sabe dos anos que eu participo no processo político como eleitor, como candidato, como pré-candidato, né, hoje, no caso, e todas elas, em todos os momentos que eu pude participar da política, eu também participei como eleitor. E, assim, o meu sentimento é de igualdade. O que eu desejo hoje é que as pessoas tenham oportunidade. Como eu me disponibilizei a ser pré-candidato, eu gostaria que mais pessoas do bem o fizessem, porque a política, a gente vive um momento muito ruim, um momento negro, onde as pessoas mal intencionadas, né, e que só desejam ter vantagens, elas predominam. Então, nós criamos um desejo que as pessoas como nós também participassem. Então, hoje o que me qualifica é a minha idoneidade, a minha qualificação, a minha capacidade. Eu tenho 3 cursos universitários, 2 pós-graduações, e aí são qualidades distintas, né? Mas o que mais me motiva é a vontade de fazer com que as pessoas que não têm oportunidade passem a ter, e que a nossa cidade prospere. E é o que eu desejo. Eu nunca vivi de política, não vivo, né? Como você bem sabe. Então, assim, me coloquei como um eleitor revoltado, né? Sou revoltado com as coisas que eu vejo, e isso tudo vem me trazendo a esse desejo de poder ajudar a minha cidade, ajudar as pessoas, os meus iguais, e além do convite do senador, né, que eu recebi de toda a cúpula do partido. Foi isso. Você também, mas você teve uma experiência no Legislativo, não foi grande, teve, e pelo que eu sei também você deve ter alguma experiência, acredito eu, se eu não estou me enganado, Sim. Você teve alguma experiência também em cargo no Executivo, né, de alguma forma. Na verdade, Modesto, eu tenho 48 anos de idade e eu estudo há pelo menos 40 anos. Aliás, 41, desde os 7 anos, eu nunca parei de estudar. Inclusive, agora eu comecei uma pós-graduação em em gestão hospitalar, mais uma. E quando eu participei dos cargos públicos que eu participei, na verdade, eu participo hoje da gestão pública do município de Macaé, que eu sou servidor, né? Então, assim, eu fiz um concurso público, fui aprovado no meio de mais de 3.000 pessoas, passei em 7º colocado, assumi, e hoje eu trabalho como gestor público no município de Macaé. Ou seja, participei de planejamento estratégico, plano diretor, orçamento participativo e educação ambiental. Ou seja, eu trabalhei em diversos setores da gestão pública e que é hoje o que me qualifica, né, para poder fazer parte desse pleito aí. Então, a experiência que eu tenho não é com cargos públicos comissionados, é com cargo público pelo fato de eu ter sido servidor público e ter passado por várias gestões. É isso. E uma rápida experiência no Legislativo friburguense, né? A minha experiência no Legislativo, Modesto, algumas pessoas até brincam comigo, falam, pô, cara, você teve voto para ser eleito diretamente, mas para quem entende do processo político, existem coligações. E eu tive mais votos do que vereadores eleitos. E eu não entrei diretamente porque a coligação que eu estava, eu fiquei como primeiro suplente, né? E as pessoas tiveram um pouquinho mais voto que eu e entraram, mas eu tive voto suficiente. O período que eu fiquei lá foi um período de 5 meses. Nesse período de 5 meses, Modesto, eu consegui, assim, nós fizemos lá 5 projetos de lei, eu consegui mais de 20 milhões de reais para o município de Nova Friburgo em emendas parlamentares, a gente conseguiu a emenda para a saúde, tivemos lá com todos os deputados do Rio de Janeiro, do meu partido ou não, mas nós tivemos com todos eles mandaram, à época, até o presidente hoje, o presidente Bolsonaro, tinha liberado 300 mil reais para a saúde, para ajudar, né? O deputado Ezequiel Teixeira liberou 1 milhão de reais, o próprio senador Romário liberou 8 milhões de reais para a gente. Eu tenho tudo isso documentado,
Só que eu tenho um mau hábito, Modesto. Eu não sou um cara de ficar falando as coisas que eu faço, entendeu? Mas quem participou do processo, que viu, tem tudo nos anais da casa, a gente foi... Nosso pequeno mandato foi muito participativo e muito propositivo. A gente produziu bastante coisa legal. É isso. Agora vamos lá. Você está em que partido? Qual é o seu partido? Hoje eu faço parte do Partido Podemos, que é o partido o qual nós temos referência a Renata Abreu, que é uma presidente espetacular, uma mulher assim, fora da média. Temos o senador Álvaro Dias, temos o Romário, temos o Bebeto, temos aí uma galera bem boa. Nós somos hoje a segunda maior bancada do Senado e é um partido que, como a nossa presidenta diz, Modesto, não temos um partido de esquerda, não temos um partido de direita, nós temos um partido que pensa no futuro. Nenhum dos políticos que fazem parte do partido hoje sofreram ou tiveram algum tipo de processo por corrupção, por nada disso. Ou seja, é um partido que eu me identifico muito. É um partido que pensa em futuro, em prosperidade, né, em desenvolvimento. É isso. Você, claro que você, como pré-candidato, já aí estamos perto das convenções, não estão tão longe, elas foram prorrogadas por 42 dias, mas aí começa em 31 de agosto, ou seja, nós estamos aí há praticamente 50 dias. Você já tem trabalhado, você pretende se coligar a outros partidos? Você acredita que você pode trazer outros partidos, caso a convenção defina seu nome como candidato do Podemos? Vocês estão trabalhando com outros partidos, para trazer outros partidos para se agrupar a vocês? Modesto, quando nós começamos a desenvolver o projeto dessa composição partidária, eu recebi um convite do senador Romário para ser coordenador estadual do partido. Então, na verdade, eu não sou apenas o presidente do partido em Nova Friburgo, eu sou coordenador estadual do partido. A gente organiza assim as nominatas em alguns municípios, temos candidatos a prefeito, e aí nós desenvolvemos um projeto que era um projeto de futuro. Qual era a ideia do projeto? Que nós tivéssemos pessoas que não são políticas, que não tenham cargos políticos e que venham fazer política. Ou seja, a gente trouxe pessoas limpas, que não têm nenhum tipo de vínculo político, para não ter aquele vício, para montar um projeto político, e foi o que nós fizemos. O nosso partido hoje, todos os nossos pré-candidatos a vereadores, nós temos a chapa completa, com homens e mulheres, nós temos desde ambientalistas a advogados, comerciantes, barbeiro, nós temos de todas as camadas da sociedade pessoas que nunca foram políticas, e são pessoas com formação, pessoas que têm assim, um ideal como cidadão de honestidade, de idoneidade, né? E com pensamentos assim para o futuro. Por que eu estou dizendo isso? Quando você vincula a sua sigla partidária, que é limpa, que não tem nenhum tipo de vínculo com nenhum político tradicional ou que tenha tido algum tipo de problema, com corrupção ou com a sua linha de conduta, se você vincular, você automaticamente está misturando, né, água e óleo. Na minha concepção, eu nunca fiz parte de grupo político nenhum em Friburgo, nunca ocupei cargo político em Friburgo, nunca tive envolvimento político com nenhum político da cidade. Isso é fato. Nós temos alguns grupos políticos que nós temos afinidade, grupos que têm o mesmo pensamento que nós. Qual é o pensamento? Vamos desenvolver um projeto para o futuro? Vamos fazer com que a cidade prospere? Vamos dar oportunidade a quem nunca teve? Isso. E aí a gente começou com bastante pessoas, e algumas dessas pessoas também, não vou dizer que tem mais de 4, porque não tem, e algumas dessas pessoas se disponibilizaram a apresentar também propostas que, como a nossa, poderiam ser somadas. Caso haja entendimento que essas pessoas também sejam da mesma forma que nós, conduta ilibada, pessoas que são propositivas, que produzem, que apresentem propostas reais e que realmente façam, aí há entendimento que a gente possa coligar. Caso a gente não consiga encontrar esse perfil, a gente vai andar na linha que a gente optou. Porque a gente desenvolveu um projeto, Modesto, a gente já está mais de ano trabalhando nesse formato. Eu acho que eu, como cidadão, como eleitor,
eu gostaria de votar numa pessoa que não tivesse nenhum tipo de sujeira na sua vida. É isso. Ou seja, de qualquer forma, você não está fechando as portas para outros partidos que comunguem com as ideias de vocês. Exatamente. Tem que ser limpo, não tem que ter vínculo político ou com qualquer tipo de partido ou política que seja... A gente defende a família, Modesto. A gente defende a prosperidade, a gente defende o que é correto. Então, eu não posso hoje vincular o meu nome a uma pessoa que já participou de algum escândalo, que fez algum tipo de politicagem, que enganou alguém, que tem algum tipo de processo. Não vou. Eu prefiro perder a eleição do que andar com alguém que seja diferente do que a gente acredita, entendeu? Agora, você já tem algum nome? Vocês já estão conversando um eventual pré-candidato a vice? Então, Modesto, eu tinha optado, não, o nosso grupo tinha optado por escolher pessoas que não fossem do meio político. E aí a gente tem alguns nomes, que são pessoas que produzem há muitos anos, que sempre ajudam as pessoas, não no sentido de fazer politicagem, mas com trabalho, pessoas que significam algo para a sociedade de Nova Friburgo, produzindo e ajudando as pessoas. Então, nós temos, na verdade, 2 nomes, que são excelentes nomes, pessoas que eu conheço desde criança e que sempre tiveram uma conduta ilibada. E nos partidos políticos, a gente também tem 3 pessoas que a gente já conversou e que a gente está aguardando futuras pesquisas. Quando as pesquisas aparecerem, a gente vai ter uma noção real do que a gente havia conversado, e aí, se for do entendimento de todo mundo que pode haver essa união, e essa união vai fortalecer para que Friburgo possa ter um bom representante, a gente vai trabalhar dessa forma. Na verdade, eu ainda nem comecei a falar, o Modesto, de política, porque, na verdade, o que acontece? A pandemia, ela proibiu a gente de fazer as coisas. E eu estou respeitando, eu estou há mais de 120 dias dentro de casa. Eu não fiz vídeo, eu não fiz live, eu não fiz nada. Eu estou apenas organizando a parte documental do partido, as nossas ideias, plano de governo, estratégias políticas, que são estratégias para o bem comum, que é o que significa política. E quando a gente colocar a campanha na rua, eu gostaria de convidar a população para que conhecesse esses projetos. E se elas entenderem que realmente os projetos são viáveis, são projetos bons para a coletividade, aí tudo bem. Mas, a princípio, ainda não falamos de política. A gente está só trabalhando interno. Você já conseguiu, por exemplo, assim, fora do meio político, vamos dizer, pessoas como empresários, não aqueles empresários tipo bota grana, mas pessoas que são simpatizantes com as suas ideias e que não são do mundo político? Sim. Modesto, o que acontece? Eu tenho meus amigos, que são meus amigos desde meus 4 anos de idade. 4, 5 anos é que eu já me recordo, né? Eu tenho 48, então os meus amigos são os mesmos, desde essa idade. E ao longo da minha vida inteira, eu nunca desrespeitei uma pessoa, eu nunca destratei uma pessoa, eu nunca fiquei devendo ninguém. Eu trabalho com eventos há mais de 20 anos, sempre paguei todo mundo, sempre gerei receita, emprego, sempre ajudei as pessoas. Então, hoje, pessoas que antes eram pessoas simples e humildes como eu, se tornaram grandes empresários. São meus amigos desde lá de trás. Ou seja, são pessoas que eu recebo mensagens dizendo: Adriano, você é um cara que eu confio, que eu respeito, que eu conheço. Te conheço há mais de 30 anos, há mais de 20 anos, há 40 anos. Então, esses são os meus amigos. São as pessoas que vão falar sobre a minha pessoa, sobre a minha índole, sobre o meu caráter. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar com quem conhece a gente. Ou seja, eu moro em Friburgo a vida inteira, né? Então, assim, acho que muita gente conhece a gente, sabe que a gente é do bem, que a gente é correto. E esse pessoal, com certeza, vai nos ajudar. Pessoal da faculdade, inclusive, né, que fizeram faculdade comigo, pessoal do direito, da administração, da contábeis. Né? Então, assim, eu acho que tem muita gente legal aí que sabe que a gente sempre trabalhou de forma correta. E aí a gente tem bons amigos. Isso aí. Vamos a outra questão. A gente sabe que só saberemos quem serão realmente os candidatos após as convenções partidárias, que com a emenda complementar número 107 entrou em vigor essa semana agora,
Essas convenções acontecerão entre 31 de agosto e 16 de setembro. Pelas informações que temos, inclusive muitos já me disseram, falam isso, né? São muitos os nomes de pessoas se dizendo pré-candidatos a prefeito. Eu cheguei a listar mais de 20. Você realmente acredita que no final das contas nós teremos uma enxurrada de candidatos? Você tem uma ideia desses tantos pré-candidatos? Quantas candidaturas viáveis sairão? Viáveis, eu estou dizendo, são aquelas candidaturas que têm um mínimo de potencial de voto. Eu vou dizer aí, pelo menos uns 5 mil votos, porque é uma eleição que parece que leva jeito, que o vencedor não tenha tantos votos. Você tem uma ideia de quantos se você for candidato, você vai enfrentar nas urnas? Como é que você vê isso? Quanto mais candidato, mais fácil? Quanto menos candidato, melhor? Como é que você vê a situação? Modesto, na verdade, eu trabalho com planejamento estratégico. Há muitos anos eu já desenvolvo essa tarefa, né? Então, assim, eu trabalho com dados, eu trabalho com estatística, eu trabalho com cenários. E eu já fiz esse cenário, já tracei todos os cenários de Friburgo possíveis, né? Os possíveis pré-candidatos, e eu cheguei a um número. Para mim, Adriano, quem tiver 15 mil votos hoje vai estar numa briga real, podendo ser prefeito de Friburgo com 15 mil votos. Eu tenho mais ou menos uma ideia de uns 10 candidatos reais, candidatos que vão disputar, vão brigar, porque nós temos aí pessoas que têm cargos públicos, né? Na verdade, Modesto, eu acho que uns 3 candidatos aí não têm cargo público, né? O restante, todos eles têm cargo público, ocupam, né, funções ou ocuparam, de alguma forma, algum cargo de chefia. E aí, nesse pensamento, se a gente for parar para analisar, a gente vai ter ir brincando uns 10 nomes aí. E aí eu acredito que se nós tivermos 102 mil votos válidos na última eleição, com mais um pouco de perda, que eu acredito que nós teremos novamente. Eu acredito que se bata aí uns de 90, 95 mil votos, por aí. A gente ainda perde mais um pouquinho. Uma média de 10 candidatos, eu acredito que nós vamos ter uma média por candidato de 9 mil votos. Então, tirando um pelo outro, um vai ter 3, outro vai ter 4, outro vai ter 5, outro vai ter 8, outro vai ter 6, outro vai ter 7. Eu acho que quem fizer 15 mil votos aí está numa briga boa, meu ponto de vista. Logicamente que quem está hoje com o mandato tem um desgaste natural, né? O desgaste do mandato, ou por não ter produzido nada, ou por ter só apontado que não presta, ou seja, o governo, se está bom ou ruim, alguém fala que ele está bom ou que ele está ruim, os outros que participaram do governo e que não podem falar se o governo é bom ou ruim, ou seja, para te falar a verdade, meu amigo, meu pensamento é o seguinte: eu acho que está bem difícil para o eleitor escolher um candidato, porque todo mundo participou de alguma forma do governo, que é bom ou ruim, e aí o resultado vai ser na urna. Se o cara falar, eu participei desse governo horrível, ele não vai falar. Mas se ele falar, o governo é horrível, ou o governo é bom, se for bom, ele vai falar que participou. Mas se o governo for ruim, ele vai dizer que não participou. Mas as pessoas têm memória, né? Elas veem as notícias, elas sabem quem é quem. Então, isso eu ando tranquilo com esse ponto aí. Mas eu acho que a gente vai ter uns 10 candidatos aí. De 8 a 10, por aí. Você está falando algo importante. Nós tivemos uma turma que, nesses últimos 4 anos, passou o tempo todo metendo pau no prefeito. Se eles acham que vão levar vantagem com isso, eu não acho, porque só falar mal não dá voto. Tem uma outra turma que passou 3 anos com o prefeito e, de repente, no último ano, resolve dizer que a oposição também é chamar o eleitor de tonto, né? É isso aí. E quem participou do governo tem um desgaste do governo. Tem lá os benesses também, né? Cargos em confiança, essa coisa toda. Mas eu acho que na altura do campeonato, de uma forma ou de outra, quem teve nesses 4 anos envolvido com o governo está deixando a desejar. Mas isso é uma opinião minha, né? Deixa eu te falar uma coisa. Como é que você avalia esse empurra para frente em 42 dias do processo todo eleitoral? Não só da data da eleição,
não só da data das convenções, início da propaganda eleitoral. Você acha que isso vamos partir do princípio de que foi um ato prudencial, né? Mas você acha de que forma isso pode envolver, digamos, influenciar na eleição? Ou não vai influenciar em nada? Não, eu acho que vai influenciar bastante. Por um lado, se nós formos observar a questão de quem anda, por exemplo, eu até agora eu não fiz nenhum tipo de política, né? Ou de politicagem, como eles dizem, mas eu não faço politicagem. Então, assim, eu fiz um vídeo, apresentei um vídeo nas minhas redes sociais, falando que eu havia recebido o convite do senador e da cúpula do partido, e depois fiz um outro vídeo dizendo que aceitei a proposta e que vou me colocar como pré-candidato. Só o que eu fiz. Eu não fiz mais nada. Não fiz live, não andei na rua falando com as pessoas, não fiz nada. Tem muita gente que já está fazendo campanha antecipada. Agora mesmo fui no mercado fazer compra para casa e já tinha lá material de um pré-candidato. Então, assim, para quem está gastando, e você sabe o que eu estou falando, tem muita gente gastando dinheiro, comprando apoio, já pagando pessoas para trabalhar, aí as pessoas estão na rua falando bem desse cara que está pagando, ou desses caras que estão pagando. Então, esses caras eles vão ter uma campanha muito cara. Por quê? Porque eles já estão gastando dinheiro antecipado, dizendo que são pré-candidatos a prefeito e investindo. Esse dinheiro tem que ser de algum lugar, ou está vindo de algum lugar. Ou seja, para a campanha dessas pessoas, será uma campanha muito mais cara. Mas, como o dinheiro é da população e eles usam o dinheiro da população, talvez não estejam sentindo, porque o dinheiro não é deles, na verdade, né? Apenas passa pela mão deles. Para mim, que não fiz isso e não vou fazer, eu vou ter mais tempo para desenvolver minhas propostas, para apresentar para as pessoas. Então, o fato da campanha ela ter sido alongada, o prazo, para mim foi muito bom, porque eu vou poder mostrar para a população de Friburgo um pouco mais das minhas propostas, vou poder convidar a população para me ajudar a desenvolver as propostas que será benéfica para elas, inclusive. Ou seja, nós vamos construir um trabalho juntos. E essas pessoas que estão fazendo esse tipo de investimento, comprando, gastando, eles vão ter uma despesa um pouquinho maior. E aí é aquela história, né, meu amigo? Chega uma hora que o saco esvazia. E aí, quando o saco esvaziar, acabou o mel, acabou a abelha, né? Acabou o milho, acabou a pipoca. Então, é mais ou menos isso. Mas eu acho que vai ser benéfico para a gente. E outra coisa, Modéstia, uma pandemia, o que ela causa na população, tá? A gente está vendo a quantidade de pessoas que estão partindo, né? Que estão deixando a gente aí, pessoas queridas, e a gente vê o risco que essas pessoas estão sofrendo. Então, assim, é inviável que você faça trabalho de aglomeração, que você deixe as pessoas na rua, né? Pelo menos no momento que a gente está passando. Eu acho que se a gente não tivesse bom senso, se os governantes não tivessem bom senso, pelo menos, para fazer esse prazo se alongar, nós teríamos muito mais dificuldade. Eu já estou com muito medo com essas liberações aí, então... Vamos para um rápido intervalo comercial, tá? Daqui a 2 minutos nós voltamos conversando hoje com o Adriano Pequeno, que está se colocando como pré-candidato a prefeito rumo às convenções aí de 31 de agosto a 16 de setembro. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região.
Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Já pintou verão nas Óticas Precisão? Cor, calor e muito preço baixo. Solaris People Empório Word a partir de 10 vezes de R$ 14,90. Solaris HB a partir de 10 vezes de R$ 24,90. E muito mais. Vem pro verão das cores das Óticas Precisão. Estamos retornando com o Pensando desta noite, que até é 10 de julho, conversando com mais um pré-candidato a prefeito, no caso Adriano Pequeno. Adriano, vamos agora falar de um assunto que, você sabe, eu tenho conversado com tantos pré-candidatos, já passaram 2 por aqui, vão passar outros certamente, e na conversa que eu tive com pelo menos uns 2 ou 3 deles, existe a curiosidade, né? Os que vieram, todo mundo já sabe. E os que virão, como é um convite meu, eu procuro dar isonomia a todos, mas eu convido quem eu entendo que eu penso que possa fazer a diferença, ou enfim. Eu já ouvi mais do que um dizendo o seguinte: Modesto, perder tempo com o Adriano. Adriano está querendo vai ser candidato a vereador, está usando essa história de pré-candidato a prefeito para se alavancar como candidato a vereador, ou seja, está querendo fazer propaganda para vereador. O que você responde para quem disse isso aí a respeito de você? Modesto, eu vou dizer o seguinte, as pessoas elas têm o hábito de falar mal de quem elas têm o que falar, né? Quem não tem o que falar mal, não tem o que falar. Então, assim, meu caso, Adriano, como eu te falei anteriormente, não tem pessoa para falar mal de mim, porque eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca dei motivos para falarem mal de mim. Então, eu sempre fui um cara muito correto. Todas as coisas que eu me propus a fazer, eu fiz. Então, todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um homem de palavra. E quando eu falo uma coisa, eu faço. Durante todo o período eleitoral que eu participei da minha vida, foram, em uma eleição, se eu me recordo bem, o máximo de casas que eu visitei foram 8 casas. E aí uma pessoa falou, mas você visitou 8 casas e teve essa quantidade de votos? Sim, o meu potencial de voto é muito bom porque eu tenho uma história de vida, que não é uma história de política, é uma história de vida. Então, assim, ao longo de toda a minha vida, eu respeitei o meu amigo, minha amiga, meu semelhante, sempre fui correto com todo mundo e sou correto. Então, assim, quando eu disse que eu vou ser candidato a prefeito, eu vou ser candidato a prefeito. Eu recebi um convite do senador Romário, do Álvaro Dias, da Renata Abreu, da cúpula do meu partido. Eu aceitei porque eu entendo que é um desafio que eu tenho capacidade e condições de vencer, eu tenho condições de fazer com que a nossa cidade prospere. E aí as pessoas dizem o seguinte, na eleição, por exemplo, de vereador, falavam assim, o Adriano, você vai votar no Adriano? O Adriano nem mora em Friburgo, o Adriano mora em Macaé. Agora você vai votar no Adriano, o Adriano não é candidato a prefeito. Então as pessoas elas não têm o que falar mal de mim, então elas vão inventar alguma coisa. O fato de eu trabalhar em Macaé, por exemplo, Modesto, porque em Friburgo não me gerou condições de gerar o sustento para minha família. E eu fiz um concurso, então eu tive que sair da cidade, produzir para trazer o meu sustento para Friburgo e gastar o meu dinheiro aqui. Quando eu produzia os eventos, eu fazia a mesma coisa. Eu produzia os eventos na cidade, gerava entretenimento, gerava receita, produzia fora, ganhava meu dinheiro, trazia e gastava aqui. Eu invisto, eu gasto, eu compro, eu consumo no meu bairro. Então, assim, todas as pessoas que me conhecem sabem disso. E aí, os pré-candidatos a prefeito, né, vamos colocar dessa forma, e alguns até pré-candidatos a vereadores, acredito eu, talvez eles tenham na mente deles o pensamento de que, pelo fato de eu nunca ter sido politiqueiro e de eu nunca ter participado de grupo político, ter cargo na prefeitura, e de eu nunca ter participado de nenhum grupo político, eu não tenho condições de ser. Mas eu tenho 3 cursos universitários, eu tenho 2 pós-graduações, estou fazendo mais uma pós em gestão hospitalar. A minha vida inteira eu trabalhei sempre de forma muito correta. Então, quando eu montei o meu grupo hoje de vereadores, que são pessoas que não têm nunca participaram de processo político, com cargos, etc., eu falei para eles o seguinte, eu vou defender vocês e vocês vão estar andando do lado de uma pessoa honesta e correta. E é o que está acontecendo. Então, eu afirmo e reafirmo.
Sou pré-candidato a prefeito, com o apoio do meu partido, dos meus amigos e das pessoas que sabem que eu sou uma pessoa correta. Vou apresentar ainda as minhas propostas para a população e, se elas entenderem que eu vou ser uma boa opção, vão votar em mim, eu vou ganhar e vou fazer com que Friburgo prospere. Caso não, eu vou tocar minha vida da forma que eu sempre toquei. Vou trabalhar, vou pagar minhas contas e vou viver minha vida em paz e feliz. Graças a Deus. Agora, para quem está dizendo que eu não sou candidato, que eu vou usar dessas ardilosidades, eu estou falando aqui no seu programa e já falei anteriormente. Eu nunca usei de mentira para conseguir alguma coisa. Eu faço as coisas de forma correta ou eu não faço. Eu ando com a verdade. É isso. Então, assim, Modesto, pode ter certeza que eu vou ser pré-candidato a prefeito e vou ganhar a eleição. Tá certo. Vamos a outra questão. Você já disse que o seu partido, você não pretende encaminhar dentro da linha de vocês. Se algum outro grupo pensar igual, pode haver até, digamos, uma coligação entre vocês. Mas você sabe que, de um modo geral, é comum. Nós mesmo tivemos aqui na eleição passada candidatos com mais de 10 partidos coligados ao candidato a prefeito, e essas coligações se subdividiram em grupos e fizeram coligações para candidatos a vereador. Dessa vez, essa coligação para vereador não existe, a lei não permite. Então, a primeira coisa, né? O prefeito pode ter 10 partidos coligados, mas isso não vai significar que ele vai distribuir digamos, o candidato que ele gosta pelo partido A junto com o partido B. Isso acabou. Sim. Existe aquela ideia de que era importante essas coligações entre candidatos, entre partidos em busca da Câmara de Vereadores, que eles eram chamativos de votos para o prefeito. Se bem que eu penso ao contrário. Eu penso que um bom candidato a prefeito é mais fácil ele ajudar a eleger vereador do que vereador eleger prefeito. Sim. Como é que você vê esse fim das coligações? Isso pode, de certa forma, influenciar aí nas candidaturas a prefeitos, ou seja, cada partido que vai para cada lado, e com isso eles não vão ter tempo de ficar ajudando a candidato a prefeito, ou a coisa funciona do jeito que eu penso, que é mais fácil um bom candidato a prefeito puxar voto para vereador? Modesto, eu vou aproveitar esse teu gancho aí e vou responder de trás para frente. Quando a gente organizou a nossa estrutura de grupo, eu fui escolhendo nome a nome. E aí, quando eu apresentei para as pessoas que eu me apresentei, a proposta, são pessoas que eu conheço há muitos anos e já sabem que eu sou uma pessoa correta, do bem, e apresentei uma proposta de política do bem para pessoas do bem. O que aconteceu? Eu entendo que o fato de Adriano Pequeno ser uma pessoa limpa, idônea, correta, e com qualificações que me classificam como um pré-candidato a prefeito, eu acredito que seja um bom nome, e assim, não fazendo marketing pessoal, mas quando eu peguei o grupo, que a gente conseguiu ajustar esse grupo, eu entendi que nós tínhamos uma duplicidade de pontos fortes. Eu posso ajudar muito os meus pré-candidatos a vereadores pela minha linha de conduta ilibada e eles da mesma forma. Então, no nosso caso, é um caso diferente. Eu ajudo demais os meus pré-candidatos, porque isso está acontecendo direto. Todos eles andam na rua, já conversando com as seus familiares, com seus amigos. A maior parte das pessoas que conhecem a gente fala bem, ou seja, pô, que legal, um grupo com pessoas do bem, pessoas que são dedicadas a fazer a coisa de forma correta. Então, isso para a gente foi muito bom. Agora, eu vejo o seguinte, qual o problema hoje? Não há coligações, né? Pelo menos para proporcional. Quando você pega, por exemplo, um político ruim, que vem candidato a prefeito, com vários pré-candidatos a vereadores, como é que um candidato a vereador vai pedir voto para um político ruim, candidato a prefeito? Já fica mais difícil. Quando você tem um prefeito que tem candidato a vereador ruim, ou seja, que não tenha trabalhado, que não tenha apresentado nenhum tipo de proposta, que não tenha produzido nada, como é que ele vai conseguir voto? Então, assim, a gente está num cenário político muito difícil para as outras pessoas. Para mim não está ruim. Para mim eu digo, está muito bom, ando limpo, sempre andei limpo. Não encontro rejeição. Agora, o cara que está andando aí, que tem história política, que tem dificuldade para andar
na rua hoje porque não produziu nada, não fez nada, esse cara ele não vai conseguir voto. E outra coisa, a coligação, quando você tinha uma coligação entre os partidos, você somava e você servia de escada para alguns políticos, para alguns outros vereadores. Hoje não tem isso. Cada um teve que montar a sua nominata. Então, uma nominata hoje, bem montada, ela tem um preço assim que é difícil pagar. Então, assim, o nosso grupo, por exemplo, ele está assim. Agora, tem grupos que eu sei que o cara simplesmente saiu catando na mão. Vem cá, você é candidato, você vai ser candidato, e foi pegando pessoas, Modesto, aleatoriamente, sem analisar o perfil, sem analisar o histórico, sem analisar a classificação, a capacidade da pessoa, entendeu? Então, assim, a gente vai ter, respeitando todo mundo, porque a gente vive num processo democrático, a gente vai ter aí uma relação de candidatos muito ruins, muitos candidatos ruins, não estou generalizando, mas a gente vai ter pessoas aí que não sabem nem o que significa o processo legislativo, né? E o processo executivo. Então, assim, quando você for falar sobre ser vereador, talvez o cara não entenda o que é ser vereador. Quando você fala o que é ser prefeito, o que é ser executivo, talvez o cara não entenda o que é isso. Então, assim, eu dou um conselho, que a população, que as pessoas, antes de votar ou de escolherem seus candidatos, elas analisem a sua vida pregressa. Quem é o cara, o que ele fez na vida, quais foram os cargos que ele ocupou, se ele já produziu alguma coisa, se ele não produziu, se ele tem interesse em ser político para fazer o bem comum, para fazer com que as pessoas evoluam, prosperem, tenham oportunidade, ou se ele está ali só para ganhar dinheiro e roubar o dinheiro da população, enganando, mentindo. Aí cabe a cada um fazer a reflexão. Mas esse processo hoje, político, montado do jeito que foi montado, sem ter coligação na proporcional, eu acho que foi excelente. Porque quem é do bem consegue trabalhar. E quem não é, meu amigo, está enrolado. Bem, eu considero uma experiência extremamente válida, porque eu cansei de votar num candidato a vereador e eleger de um outro partido que eu não tinha mínimo interesse. Então, penso que foi válido. Agora, vamos ver se isso vai ficar, né? A gente vai de novo para um rápido intervalo. Voltamos daqui a 2 minutos, conversando hoje com o Adriano Pequeno, que se apresenta como pré-candidato a prefeito, vai colocar o nome dele à convenção do seu partido e ver se é candidato a prefeito, que eu sei que é o que ele espera. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces, os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Estamos retornando, conversando com a Adriana Pequeno. Adriana, agora vamos falar de uma coisa que eu não sei se você já parou para pensar, acredito que sim. Não é novidade para ninguém que, mesmo antes do coronavírus, os cofres municipais da grande maioria dos municípios, eles estavam na lona. Dava para ver teia de aranha lá dentro. E aqui em Nova Friburgo também não era muito diferente.
os nossos cofres públicos nunca estiveram tão vazios como eu acredito que como vem acontecendo já há vários anos, até mais do que um mandato. Aí veio o coronavírus e bagunçou de vez a arrecadação dos impostos, tanto para os municípios, como para os estados e para a União. As previsões mais otimistas que a gente vê aí, inclusive de analistas internacionais, é que essa pandemia vai gerar desconforto econômico, financeiro, na área de renda, emprego, ao longo de pelo menos uns 10 anos. É muito tempo, pode ser mais, pode ser menos, sendo que eles acreditam que os 2 próximos anos, já são analistas até brasileiros, as prefeituras sofrerão uma penúria muito grande, ou seja, serão anos, eu não vou dizer de vacas magras, mas vacas esqueléticas, né? Uhum. Aí eu pergunto, você já parou para pensar, Adriano Pequeno passa pela convenção, consegue a cadeira número 1, você já parou para pensar, caso isso ocorra, como é que você vai fazer para, na hora que entrar na prefeitura, der de cara com um cofre que provavelmente deve estar bem vazio? Sim, já parei para pensar, Modésio. Inclusive, a gente tem um grupo de amigos que, como você bem sabe, eu trabalho em um município que tem lá 2,5 bilhões de reais de receita, né? Então, assim, eu não posso deixar de falar que você trabalhar com dinheiro é muito fácil, sem dinheiro é difícil. Mas o que a gente tem que fazer? Nós temos um município, Modésio, que tem potencialidades em todos os segmentos. Nós temos potencialidades turísticas, comerciais, empresariais, nós temos setores metal mecânico, nós temos um cinturão agrícola, nós temos potencialidades turísticas. Então, assim, Friburgo, isso eu posso dizer que há muitos anos, a gente não tem uma pessoa que tenha uma visão de prosperidade. Quando eu falo prosperidade, eu digo o seguinte: se você tem potencialidade e você não explora essas potencialidades, elas vão ficar ali paradas. Elas existem, mas elas não são exploradas ou desenvolvidas. O que eu desejo, e eu espero que a população possa me ajudar nisso, é fazer com que a gente consiga trazer recursos desenvolvendo projetos, propostas, trabalhos, parcerias. Ou seja, as pessoas param de comer? Não param. As pessoas param de trabalhar? Também não param. Elas param de produzir? Também não param. Então, o mundo, na verdade, ele todo dia ele está girando. E é uma roda. Então, assim, a gente tem que encontrar dentro desse mecanismo readaptação. Friburgo é uma cidade que você tem hoje um comércio que sofre, você tem um empresariado que sofre, você tem segmentos. Você tem o cara que sai daqui, que viaja uma semana inteira, que é o sacoleiro, para voltar. Quais os benefícios que essa pessoa tem para fazer isso que ele faz? O comerciante, o sofrimento que o cara tem, o empresário. Quais são as políticas públicas que são desenvolvidas para benefício dessas pessoas que vêm sofrendo o tempo todo, tentando fazer com que as coisas aconteçam? Nós temos um povo muito versátil, que consegue se virar diante de situações assim muito complicadas. Então, se nós tivermos uma equipe e um grupo de pessoas que pensem dessa forma, e a gente já tem esse grupo, a gente vai conseguir desenvolver política pública para que a cidade se desenvolva. Então, assim, na crise, você consegue crescer. Tem gente que olha a crise de um jeito, tem gente que olha a crise do outro. Você imagine bem, por exemplo, um cara que fazia calcinha, de repente ele começou a produzir máscara. É um exemplo simples que eu estou te dando. Então, são situações assim que a gente tem que buscar. E aí, Modésio, é onde você tem que ter uma boa gestão. Você tem que ter alguém que seja que tenha um pouco de entendimento do que está falando. Porque não adianta você ter uma pessoa que fala, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou melhorar. Aí você pergunta, e como você vai fazer isso? Aí o cara não sabe responder. Então, eu acho que para tudo tem que ter planejamento, tem que ter equilíbrio, tem que ter discernimento, né? E outra coisa, você tem um governo federal, por exemplo, o processo da pandemia, ela favoreceu os inescrupulosos, os vagabundos, os safados, aquele governo pilantra que quer ganhar dinheiro porque você não precisa licitar, entendeu? Na questão da pandemia, para quem conhece o sistema, sabe como funciona, você faz compra emergencial
E aí o cara vai lá, pega o dinheiro que ele teria para comprar de uma determinada forma e ele usa para fins próprios. E aí é o que está acontecendo, a Polícia Federal pegando em alguns políticos, né? O Ministério Público fiscalizando. Então, assim, o que eu digo é que se você tiver uma pessoa com um pensamento de desenvolvimento, pessoas do bem unidas para o desenvolvimento, as coisas vão acontecer. Caso você tenha pessoas inescrupulosas que queiram ganhar dinheiro, que queiram enriquecer ilicitamente, vai acontecer o que está acontecendo hoje. Então, amigo, eu acho assim, a população tem que pensar muito bem, né, analisar o perfil. Eu falo para você, Modesto, minha família é de família humilde, estudei em escola pública, meu pai é lavador de carro, tenho o maior orgulho do meu pai, São Antônio, minha mãe também do lar, e a gente a vida inteira conquistou tudo com trabalho. Eu já vou fazer 50, meu amigo, então eu já estou na curva ascendente, não estou, né? Então, assim, na descendente, aliás. Então, o que eu digo, se até hoje eu sempre tive uma linha de conduta que foi uma linha de conduta séria, correta, não vai ser depois de velho que eu vou mudar. Então, assim, o que eu quero é que as pessoas, as futuras gerações, tenham oportunidades, que os filhos dos meus amigos tenham oportunidade de viver numa cidade que tenha condição de ter emprego, ter uma boa educação, e aí tudo isso passa para o desenvolvimento da cidade. Se você tem bom profissional ou bons profissionais, se você tem oportunidade de emprego, as pessoas investem, empresas vão vir para a cidade, entendeu? Então, cara, eu acho que é assim que a gente vai fazer as coisas. Eu tenho todo um planejamento elaborado, a gente está desenvolvendo com instituições, que são instituições renomadas, e aí eu não posso falar agora, porque isso vai fazer parte do meu plano de governo. Mas o que eu digo é o seguinte, Modesto, a população de Friburgo, se tiver o Adriano Pequeno prefeito, pode ter certeza que vai ser uma pessoa que, como as outras pessoas que andam aqui no meu bairro, me conhecem e sabem que eu cresci com aquela linha de conduta. Então, é isso. Vamos trabalhar para a cidade prosperar. Conversando com o telespectador, logo quando eu disse que ia começar com esses programas, com essa série de programas com pré-candidatos, ele falou, Modesto, eu fico imaginando o seguinte, todo mundo sabe que a nossa cidade está quebrada, os copos estão quebrados. Ele virou para mim e falou, Modesto, eu só vejo duas situações para alguém querer ser prefeito de Friburgo. Ou ele é um vaidoso, está querendo exercer um cargo por vaidade, ou porque tem interesse em ganhar dinheiro fácil, ou porque é maluco. O que você diz para quem pensa assim? Pelo que eu conheço você, eu não acho que você é nenhum dos três, mas... É verdade, Modesto, muito boa. Mas eu, na verdade, Modesto, o meu único objetivo em ser candidato a prefeito da cidade, primeiro porque eu recebi o convite, segundo porque eu quero que a minha cidade tenha oportunidades. Eu desejo isso e desejo todo o meu coração. Eu desejo que as pessoas elas possam sorrir, mas sorrir com o trabalho, que ela possa ter oportunidade, que ela possa, igual eu conversei com uma moça essa semana, ela me falou, Adriano, minha filha fez vários cursos e não tem emprego. Então, assim, quando você vê a falta de esperança no olhar das pessoas, é triste. Eu ganho meu dinheiro, meu salário como servidor, eu ganho meu dinheiro com os eventos que eu produzo e eu vivo muito bem. Então, eu não quero ser prefeito para ganhar dinheiro ou para roubar. Até porque se eu roubar e for preso, eu vou dar desgosto para minha família, coisa que eu nunca dei e não vou dar depois de velho. Maluco eu não sou, mas eu sou um idealista. Eu sou um cara que eu acredito no que eu acho que é certo. Eu só defendo o que eu acredito. Então, assim, eu quero hoje, se eu ganhar a eleição para prefeito, eu quero que a cidade prospere. Eu já vou avisar, e eu posso falar isso, Modesto. A gente tem dificuldade com saúde e com educação. Saúde não é brincadeira. Não deve haver cargos políticos na saúde e nem na educação. Então, estou avisando, deixando claro aí para os vereadores que, se eu for prefeito, acabou o samba do crioulo doido na saúde. Saúde é para profissional, os profissionais da saúde devem ter respeito, também devem ser cuidados, ou seja, o cara trabalha cuidando da vida dos outros. E quem cuida deles? Quem dá uma atenção para eles? Então, você ser prefeito não é só você falar para as pessoas que você vai fazer isso ou aquilo, é você falar que vai fazer e provar como você vai fazer. Então, assim, estou dando dicas. Vamos trabalhar e vamos fazer essa cidade prosperar. É isso. Bem, estamos chegando já ao final, mas eu ainda tenho mais uns minutinhos a mais. Sim. Eu quero que você cite 3 ações. Não vale dizer que vai investir na saúde, que vai investir no transporte,
vai investir no trânsito e na educação. 3 ações mesmo, tipo, se eu for eleito eu vou construir isso, se eu for eleito eu vou realizar esse tipo de trabalho na prefeitura, eu vou fazer esse tipo de serviço, ou seja, 3 coisas que a gente possa, caso você ser eleito, eu poder chegar no pensando e falar assim, ô prefeito Adriano, você prometeu que ia construir isso, ou, por exemplo, o atual prefeito prometeu que ia construir uma UPA em São Geraldo e outra Olaria. Vai sair e não construiu nenhuma das duas. Eu estou querendo saber 3 coisas factíveis que você, cite pelo menos 3, que está na tua cabeça que você gostaria, se for eleito, deixar pronto quando terminar o seu mandato. Modesto, eu quero dizer para você o seguinte, o meu legado vai ser um legado que as pessoas da cidade nunca mais vão esquecer. Eu já tenho pronto, eu só não posso te falar, porque se eu te falar hoje, amanhã vão ter pré-candidatos aí que vão dizer que eles também estão tentando fazer. Então, eu prefiro o seguinte, se você me permitir, eu quero dizer para as pessoas o seguinte, eu tenho projetos na área da saúde, mas eu não posso te falar, porque senão o TRE pode até me punir por isso, porque já está pronto, o documento já está assinado, já está tudo liberado. Eu vou te falar que eu tenho projetos na área da saúde, na área da educação e na área da mobilidade urbana. Só que eu, Adriano, pessoal, a questão da saúde, do esporte, uma Vila Olímpica eu quero trazer para Friburgo, eu quero construir uma Vila Olímpica, eu quero ter eu quero produzir centros sociais na cidade, eu quero fazer com que as pessoas tenham oportunidades aí nas suas comunidades, centro de convenções para que a gente possa produzir grandes eventos, são coisas que eu sempre trabalhei, sempre falei sobre isso. Eu também tenho ideias para o turismo, ideias muito legais, e a questão ambiental, que é uma questão que me chama muita atenção, e eu acho que as pessoas deveriam ter muito mais cuidado com o meio ambiente, porque se você não tiver natureza, você não tem vida, e não adianta você ter dinheiro se você não tiver vida, você não vai ter como gastar. Então, assim, eu quero pedir a você, e pedir desculpas ao telespectador, mas eu quero dizer o seguinte, a gente vai elaborar as propostas e vamos passar para vocês no nosso plano de governo. E aí, essas propostas, Modesto, eu gostaria de fazê-la em uma outra oportunidade, quando o TRE me autorizar, porque eu preciso falar para você e explicar o que eu estou fazendo, porque é algo que em 200 anos da cidade nunca fizeram. E aí, quando você souber, você vai falar, rapaz, o que você fez é inédito, mas já está pronto. Eu não vou dizer que eu vou fazer, eu já fiz. Eu só não posso falar, porque se eu falar, o TRE impugna a minha campanha. E os pré-candidatos vão fazer a mesma coisa. Mas eu só digo o seguinte, eu vou surpreender positivamente todas as pessoas conscientes dessa cidade. É isso. Na eleição passada, nós já tivemos aqui em Friburgo 1/3 dos votos foram nulos, brancos, ou ninguém foi nas urnas. E existe agora a expectativa do meio político que isso pode chegar a 50%. Eu pergunto para você responder em 2 minutos. O que você vai fazer para convencer o eleitor de que vale a pena votar ainda, as instituições merecem ser prestigiadas? Modesto, existem situações que a gente tem que analisar. Primeiramente, existem servidores bons, servidores ruins. Existem pessoas boas e pessoas ruins. O que eu fiz foi trazer para o meu lado pessoas que, como eu, são pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, que não têm vínculo político com ninguém e que não têm nenhum tipo de vício político querendo ter vantagens. Pensando dessa forma, eu estou tentando criar um conceito novo de política com pessoas que não são politiqueiras e que não queiram dar o golpe ou se dar bem. Em relação à questão das instituições, eu entendo o seguinte, nós, cidadãos, temos o direito e o dever. Muitas pessoas morreram lá atrás, nos períodos dos movimentos sociais, para que nós tivéssemos hoje a liberdade de expressão, para que a gente pudesse ter hoje o direito ao voto, para que a mulher tivesse direito ao voto, a liberdade. E essas pessoas hoje não estão dando valor a isso. Então, quando alguém não escolhe bem o seu representante, ela está fazendo com que toda a democracia seja jogada no lixo. Então, o direito ao voto é um direito único, onde a pessoa é igual. O meu voto é igual ao seu, que é igual ao voto de todo mundo. É a representatividade. Quando você vota em mim para te representar, você está me dando o direito de fazer as coisas que você gostaria de fazer. Então, assim, quando o eleitor vende o voto naquela de que ele está se dando bem, que ele está sendo malandro,
Então, assim, ele está, na verdade, se prejudicando, porque ele está vendendo o voto dele para um cara que vai roubar um direito que é dele, ele não vai ter o direito à escola, não vai ter direito à saúde. Então, meu amigo, o que eu digo para você é o seguinte, a população também é responsável e a grande culpada de tudo que está acontecendo hoje. Eu sou um eleitor, como você e como qualquer outro, só que eu coloquei a minha cara na reta. Eu estou aqui hoje como pré-candidato porque eu acredito que eu possa fazer diferença e eu possa mudar. E eu tenho, hoje, eu posso dizer isso para você, que eu tenho caráter, eu tenho uma história limpa e eu posso apresentar as minhas propostas. Quem não tem história limpa, quem não tem caráter, apresente as armas que tem e vamos ver o que o eleitor vai decidir. Se o eleitor hoje, se a população não entender que tem que as urnas se unir para votar em quem é do bem, quem é do mal vai ganhar novamente. E aí, meu amigo, é o samba do crioulo doido. O cara ruim sentou na cadeira, vai roubar tudo, vai levar tudo que tem. E ninguém vai poder falar nada. Por isso eu digo, estude o seu candidato, analise o perfil dele, pergunte às pessoas e entenda o que ele é, o que ele representa. A proposta do cara, eu vou levar o homem à lua. É possível? Ele pode fazer isso? Não, não pode. Então vai botar num cara desse. Então, a realidade. É o que eu falo, Modesto. Eu desejo muito poder apresentar para as pessoas que eu, como eleitor, gostaria de ter. Eu gostaria de fazer para as pessoas o que eu gostaria que o político fizesse para mim. Eu me coloco no lugar de todo mundo, porque eu sou povo, eu sou eleitor. Então, se eu gostaria de ter um político correto, eu quero ser um político correto. É isso. Bem, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer a sua presença. Vencemos aí as dificuldades da gravação, mas é o que se apresenta por momento, né? Sim. O que vale é o conteúdo que você deixou. Eu vou dizer, esse programa ele vai ao ar dia sexta-feira, às 21h no INET, na TV a cabo, né? Vai também na mesma hora no INET, através do site da TV Zoom, né? tvzoom.com.br. Vai também quem tem um aplicativo pelo celular, eu sou um que assiste pelo celular também, é fácil baixar o aplicativo da TV Zoom. E na segunda-feira estará no YouTube também, tá? Então, fica aí o meu obrigado e um rápido despedida sua, porque eu já estourei o tempo. Tá bom, Modesto. Eu só tenho a agradecer. Você é um excelente anfitrião. Eu não sou um cara de puxar saco de ninguém, mas você é um cara que deixa a gente à vontade para falar, para expressar nossas ideias. Suas perguntas são inteligentes e eu acho que é isso que a gente precisa. Nada de tendenciosismo. Tem programas de TV, tem grupos de WhatsApp que só falam bem de um candidato. Eles só apresentam as propostas de um candidato. Ou seja, isso que você faz, Modesto, é democracia. Você dá oportunidade às pessoas e de apresentarem as suas propostas. Então, eu só tenho a agradecer a você, a TV Zoom e a todos os telespectadores. E muito obrigado e fiquem todos com Deus. Bem, assim eu me despeço do Adriano e eu despeço todos vocês. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.